Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, podei-vos assentar. Eu gostaria que desse um sinal com a mão quem está nos visitando hoje, pela primeira vez. E eu vou pedir uma gentileza para vocês se colocar de pé, que a igreja quer abençoar a vida de vocês. A equipe de acolhimento, queremos dizer que vocês são muito bem-vindos. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho em dois blocos. Bloco 1 e depois o bloco 2. Para a gente começar esse primeiro momento, eu quero convidar vocês a abrirem João 4:23. Temos bastante leitura da palavra hoje. Quatro, 23. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa é a nossa introdução. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus está procurando verdadeiros adoradores. E aí eu fiquei pensando, se eu, porque, quem sobe aqui sabe que Deus fala primeiro com a gente, Se eu estou sendo uma adoradora verdadeira, ou se a minha adoração está sendo da boca para fora. E aí existe um livro na palavra do Senhor, Ruth, e nós vamos no capítulo 1 do livro de Ruth. E aí, o Senhor nos leva a refletir nessa noite. Se nós estamos sendo Ruth, ou se nós estamos sendo órfã. E aí nós vamos conhecer a história para entender, amém? Podem acompanhar. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ali ficaram quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes,
cada uma em casa de seu marido, e beijou elas. Elas, porém, choraram em alta voz. Vamos dar uma pausa. Essa mulher Noemi, 2 filhos, casada, o que acontece? Primeiro falece o esposo. Os seus 2 filhos, então, falecem depois. E pela tradição, se Noemi tivessem mais filhos e mais velhos, eles poderiam casar com essas noras que ficaram desamparadas. Ok? Até aqui. Então, ela preocupada com as noras, ela fala, ó, pode voltar. Volta, porque, né? Vou abençoar vocês. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 9, parte B, elas, porém, choraram. Continuando, no versículo 10. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tomai, filhas minhas, tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Quando Noemi diz para essas noras, olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Elas choram. E será que nós estamos chorando emocionalmente ou verdadeiramente? Porque João 4 diz que está à procura de adoradores. É qualquer adorador que o Senhor está procurando? Não. Porque nesse primeiro momento, as 2 noras choraram. Mas aí Noemi insiste. Ela insiste, ela fala, ó, voltem, porque eu não tenho o que oferecer. E aí Orfa, então, que havia chorado alto, chora alto de novo, mas faz o que na sogra? Dá um beijo e vai embora. E o Senhor me fez refletir se nós não estamos tendo um comportamento de órfã dentro da igreja. Um comportamento que no calor da emoção chora alto, mas não aguenta ficar até o fim. Não aguenta pagar o preço. E na primeira oportunidade, dá um beijo e vai embora. Ficar na presença do Senhor não é fácil. Mas o futuro é garantido. O que acontece aqui com Ruth, que nós não vamos ler? Ela fica, ela insiste, ela paga o preço. Ela paga o preço de permanecer.
E ela se coloca à disposição, porque quem for ler, diz que para trazer o sustento, ela vai colher as sobras das plantações. E aí o Senhor faz todo um mover, prepara Boaz, entre tantos os campos, ela vai bem no campo de Boaz, e aí o Senhor honra essa mulher, fazendo com que Boaz case com ela, descobrem que é da mesma parentela e dá linhagem de Ruth e Boaz. Vem Davi. Mas irmãos, para adorar ao Senhor verdadeiramente, nós não podemos fazer igual Orfa. Nós não podemos ir embora. E esse ir embora da igreja não é deixar de ser membro necessariamente da igreja. É o quanto nós estamos virando as costas para essa Noemi e deixando os nossos princípios, deixando a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa santidade. Porque chega no domingo, estamos orando, choramos em voz alta, não vou te deixar. Mas será que na primeira oportunidade da segunda-feira, nós, em vez de sermos Ruth e pagarmos o preço, não estamos sendo órfã e deixando? E aí, não disse que nós íamos ter 2 blocos? Eu quero que vocês abrem para mim em Mateus 7. Mateus 7, nós vamos ler o 21, 22 e o 23. Diz assim a palavra do Senhor: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então vos direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Será que nós não estamos sendo órfã e fazendo as coisas simplesmente no calor da emoção? Será que eu não faço algo porque eu quero que o outro veja? Porque só vai ir aquele que fizer a vontade do Pai. Não adianta depois dizer: Senhor, Senhor, mas eu preguei, eu expulsei demônios. Por quê? Porque o Pai está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E o finalzinho aqui do 23 diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não sei quem tem vindo às escolas dominicais, e nós tivemos um estudo maravilhoso sobre pecados intocáveis. Esse é o nome de um livro, mas nós sabemos que o Senhor, Ele toca todo pecado, Ele limpa, Ele cura, então não tem pecado intocáveis. Mas o que eu quero trazer aqui é quando fala iniquidade. E aí esse livro que o Salvador trouxe durante as aulas, as ministrações, falou tanto comigo. Porque às vezes a gente tem algum vício, alguma maniazinha, algum costume que a gente acha que é tão bobo. O que tem, né? Não é meu isso aqui, mas
Ah, tá aqui, eu vou levar embora. Sabe, lá no serviço, às vezes é alguma coisa tão simples. Irmãos, é tempo da gente se policiar. É tempo da gente adorar a Deus em espírito e em verdade. Não apenas com choro alto da boca para fora. Não é tempo de virar as costas igual órfã e ir embora. Deixar os seus princípios. Deixar a comunhão. Deixar a santidade. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos mostre se há em nós ainda algum caminho mau. Nós precisamos louvar, como foi dito na palavra aqui do altar domingo, continuadamente. E o Senhor requer isso de nós continuadamente, de uma maneira verdadeira. De uma maneira verdadeira. Domingo, quando recebi o convite para estar aqui, que quem vem sabe que é um privilégio, um frio na barriga, né? Uma responsabilidade, dá fica aquelas borboletas, né? Mas o Senhor é bom, porque tudo é para Ele, para a honra e glória dEle, amém? E entre os louvores de domingo, agora nós vamos para o segundo bloco, amém? Agora eu vou amaciar um pouquinho, vou ficar mais, tá? Já foi a cajadada. Entre os louvores de domingo, tocou Joel. Pastor Fernando, já estou em muito ministério, então não precisa me chamar. Tá? Então, assim, por favor, não adianta que eu não vou entrar no louvor. E tocou a música do Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história... Viu como eu sei, né? Vem cumprir... Aqui que eu quero. O senhor falou comigo. Vem cumprir o quê? Você sabe o que está escrito em Joel? Você sabe o que você está cantando? Você sabe o que você tem pedido na presença do Senhor? E o Senhor falou, você sabe o que você está cantando? Você sabe o que você está pedindo? E aí, como diz o pastor Rogério, uau! E aí, antes de nós irmos lá em Joel, quando nós aceitamos a Cristo, quem vem morar em nós? O Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor nos diz, abre para mim, vamos lá. João 14. O capítulo é 14, o versículo é 15. Deixa eu ver se eu anotei certo. Isso, vamos começar no 15 mesmo. 15, 16 e 17. Diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Irmãos, como que era no Antigo Testamento? Havia habitação do Espírito Santo? Não. Havia visitação do Espírito Santo. O Espírito se movia quando, onde, como era a vontade do Pai. Até a vinda de Jesus, o Espírito Santo não habitava.
Isso é muito sério, porque quando a gente pensa na diferença de habitar e visitar, é uma diferença grande, não é? E o Espírito Santo, ele não está mais te visitando. A partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você. E aí, nessa habitação, nós podemos ser cheios ou ser vazios. O Espírito Santo, ele não vai sair de você, mas o quão cheio você está de Deus para que ele faça, além da habitação, o revestimento, que aí é a diferença. O quanto que o Espírito Santo habita em nós, nós já sabemos, mas o quanto nós estamos revestidos desse poder do Espírito Santo. O quanto nós estamos buscando, o quanto nós estamos louvando e pedindo algo que talvez a gente nem saiba. Vamos abrir Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui, receber poder. Porque Jesus disse, olha, eu vou deixar o Consolador, mas eu não quero que ele fique simplesmente como um Consolador, habita, fica quietinho, guarda. Eu quero que ele se manifeste através da sua vida com poder. Por isso nós precisamos ser revestidos, e é de pouquinho em pouquinho. Se nós colocarmos uma torneira que está pingando, quem já teve, acabou fazendo isso, coloca lá uma vasilha e fala, nossa, está pingando, eu vou deixar essa água aqui, depois eu aproveito essa água. Quando você menos espera, a vasilha está cheia. Não é engraçado? Você fala, nossa, mas de gota em gota? E não é que encheu? Querido, de gota em gota enche. Só que de gota em gota esvazia também. E é aí que nós temos que tomar cuidado. E é aí que nós voltamos lá para a introdução. Que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque se nós não formos recebendo gota a gota do Espírito Santo, da palavra de Deus, da comunhão, da santidade, para que sejamos de fato cheios, sabe o que vai fazer? Vai de gota em gota saindo. Aí nós voltamos lá, órfã. Ah, eu falei que eu ia ficar, mas já que ela está insistindo, eu vou embora. E será que não tem coisas, pessoas insistindo em nós, em algumas ações, em algumas atitudes? Por isso que nós temos que pensar para adorar, para que não chegue ao final e o Senhor diga, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos para Atos 2. Atos 2, do 14 ao 21.
Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E será que é isso mesmo que está escrito em Joel? Paulo conhecia as Escrituras. E ele disse, olha, o que você está vendo aqui não são homens embriagados por vinho. Não fiquem pensando, fazendo julgamento. Mas o que está acontecendo aqui é o que já havia sido descrito em Joel. E nós estamos clamando e precisamos continuar clamando, mas não basta clamar para Deus fazer o descrito em Joel, se nós não fizermos a nossa parte. Vamos abrir em Joel 2. Nós vamos ler Joel 2, do 28 ao 32. Amém? Do 28 ao 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, quando nós estamos cantando, louvando, nós estamos pedindo para que haja um derramamento do Espírito Santo sobre nós. Nós estamos pedindo, vem cumprir o descrito em Joel. E é
nós que o Senhor queremos usar. Como que Ele vai derramar, Ele vai revestir aquele que não faz a vontade do Pai, aquele que não adora verdadeiramente. Por isso que é uma sequência. Nós temos que adorar verdadeiramente, buscar continuadamente a presença do Senhor, para que então, ao clamarmos, vem fazer o descrito em Joel. Vem cumprir. É você, querido, parte deste cumprimento. É por meio da sua vida que os sinais e prodígios acontecerão. É por meio de nós que vamos levar o evangelho. Deus poderia enviar seus anjos para anunciar a palavra dele. Mas é nós que temos esse privilégio. É nós que temos essa incumbência de levar a palavra do Senhor e buscar de Deus o Espírito Santo para nos revestir, para que possamos, com poder e autoridade, fazer prodígios e maravilhas. Porque não é por nós, é por Ele, é para Ele. Porque o que está escrito precisa se cumprir. Amém, meu querido? Foi essa palavra que o Senhor ministrou primeiramente comigo, para a gente realmente se policiar. O quanto nós estamos buscando ao Senhor verdadeiramente. E buscar realmente o poder do Espírito Santo. E quando abrir a sua boca tem poder. Então vamos profetizar. E agora, quando esse louvor tocar, você vai saber o que é que está escrito em Joel. E clama, vem Senhor cumprir o descrito em Joel. E eu estou aqui para cumprir a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Pastor Veronese. Amém, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, por gentileza, para a gente orar. Aleluia. Diga assim: ora, nós somos. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo o que você está falando aí? Você está se colocando junto, amém? Então, vamos ler de novo. Fala, ora, nós somos. Diga para a pessoa do seu lado, eu e você. Nós. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que... Sabe uma coisa que muitas vezes a gente aprende a duras custas, mas a gente tem que aprender? Não é o tanto que eu tenho do Espírito Santo. É o tanto do Espírito que o Espírito Santo tem de mim. Porque quanto mais eu obedeço e me submeto a Ele, menos de mim se há e mais dele existe. Eu quero mais do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu que quero mais de você. Eu quero mais de Deus. Deus está falando, mas eu que quero mais, que você se obedeça mais, busque mais, clame mais. Sabe? Não é o tanto que você tem do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de você e de mim. Amém? Se coloca de pé.
E muitas vezes a gente está buscando errado. Não é que ele não tem mais para dar. É infinito, irmão. É uma fonte inesgotável. Só que muitas vezes a minha obediência é limitada. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me deixo usar, mais Ele está disposto a investir em você. O Espírito Santo vem sobre a obediência. Quanto mais eu obedeço, mais unção, mais poder, mais graça, mais, sabe? E é infinito, irmão. Aí você é usado. Eu falei agora, Ele te enche de novo. Mas Ele te dá uma direção. E nessa direção, quando há obediência, há revestimento, há poder, há unção. Amém, queridos? Louva a Deus pela vida da serva dele, pela vida da Dani. Vamos orar. Pai, nós precisamos, sim, estarmos disponíveis. Pai, a obediência do ficai em Jerusalém, que o Senhor disse aos seus discípulos, ficai. Não era momento, Senhor, de ir para um lado, ir para o outro. Aquele momento era o momento de ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem então revestidos de poder. Mas houve um momento que não era mais para ficar, era para ir para o mundo inteiro. E eles resolveram ficar. E veio uma grande perseguição sobre Jerusalém. Ali faltou obediência. Mas quando eles foram, os sinais começaram a acontecer. Quando Filipe desceu a Samaria, coisas, ó Pai, gloriosas começaram a acontecer, porque ele entendeu o id. Pai, quando nós obedecemos, o Espírito Santo vem, e Ele toma o lugar, Ele faz a obra, Ele, Pai, capacita, Ele unge, Ele batiza, Ele opera, Ele faz coisas poderosas, porque nós, ó Pai querido, simplesmente nos deixamos ser usados por Ele. Por isso, Pai, no nome de Jesus, desperta-nos, aviva-nos mesmo, Pai. Cumpra todo o Teu querer e toda a Tua vontade em nós, para que o Senhor assim possa fazer então através de nós. Pai, no nome poderoso de Jesus, desperta-nos, aviva-nos, abra os céus sobre as nossas vidas, Pai, para que nós possamos de fato, Senhor Deus poderoso, sermos esses, ó Deus poderoso, os quais o Senhor quer usar nesse tempo presente. Pai, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos e filhas que porventura não puderam estar aqui nessa noite, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, liberta o cativo, cura o enfermo. Pai, opera, Pai, de uma forma sobrenatural sobre o teu povo. Abençoe esta cidade, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, sobre a cidade de Votuporanga. Traz avivamento, traz salvação, traz cura, traz restauração. Faz, ó Pai, o teu querer e a tua vontade. É o que te pedimos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz. Você tem uma noite maravilhosa aí no nome de Jesus.